O vice-presidente dos Estados Unidos da América, J.D. Vance, concedeu uma entrevista à National Broadcasting Company News e pronunciou uma das frases-chave que imediatamente virou manchete. A Rússia fez concessões significativas. E então Vance diz que as garantias de segurança para a Ucrânia terão que ser discutidas com os russos. Vance enumerou que Moscou desistiu da ideia de colocar marionetes em Kiev e reconheceu que a Ucrânia precisa de garantias de segurança. E, de modo geral, os russos reconhecem que a Ucrânia, de fato, manterá sua integridade territorial. E, na opinião de Vance, essas são grandes concessões por parte de Moscou. Mas não sei se dá para dizer que isso soa otimista. Mesmo assim, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia reitera que o encontro entre Zelensky e Putin só ocorrerá com pauta pronta e adequada. Garantir segurança à Ucrânia sem envolver a Rússia não leva a nada. Vamos analisar com calma o que J.D. Vance disse, seu significado e onde está a estratégia política. Assim, examinaremos literalmente as teses de J.D. Vance. Quais as contradições com a posição da Ucrânia, as de Moscou? Por que a Casa Branca precisa agir e por que isso faz sentido para Kiev? Somente quando houver uma compreensão clara das garantias de segurança e desaparecer qualquer direito de veto de Moscou. Meu nome é Alexei Petty. Hoje, 24 de agosto, é o dia da independência da nossa Ucrânia. A seguir vamos falar sobre tudo em ordem. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Petty News. O link para ele está na descrição deste vídeo. Então, a Reuters informa que J.D. Vance declarou que a Rússia fez concessões significativas. E por isso ele se pergunta por que a Ucrânia ainda não concordou de fato com a capitulação. Em particular, reconheceu a falta de perspectivas para o regime fantoche em Kiev e o próprio fato de que a Ucrânia precisa de garantias de segurança. Vance acrescentou que isso é uma reviravolta após 3 anos e meio de guerra. Curto e claro, 3 anos e meio de guerra em grande escala. Biden ficou enrolando e não conseguiu obter concessões tão sérias de Kiev, mas Donald Trump fez tudo isso rapidamente. É isso. Bom, sabe? Aqui é importante notar que quem diz isso é o vice-presidente dos Estados Unidos, provável candidato à presidência em 2028. Ele diz que isso são concessões significativas. Onde estão as contradições? No mesmo dia, o Ministério das Relações Exteriores russo reafirma que não há encontro entre Zelensky e Putin planejado, mas Putin está disposto a se reunir quando houver uma pauta adequada. Garantias de segurança devem ser debatidas com participação da Rússia. Ou seja, Moscou quer, a chave do cadeado chamado segurança pós-guerra da Ucrânia para, abrir e fechar essa segurança para o nosso país no momento que achar necessário. E Moscou articula isso diretamente, que quer obter o direito de veto sobre qualquer segurança pós-guerra da Ucrânia. Vocês podem escrever o que quiserem, mas nos deem direito de veto e concordaremos. Isso é utopia. Bem, que tipo de concessão é essa? Isso é uma manobra. Essa posição é constantemente reafirmada por Lavrov, chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Por isso, colocamos 2 imagens lado a lado. Kremlin, 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 Kremlin. Forças armadas da Ucrânia mostraram aos russos ignorantes que esses sonhos devem ser deixados de lado. Isso não é mérito de algum Donald Trump. Ah, sim, a palavra garantia agora também aparece nas conversas russas como pretexto, como motivo para vender isso como uma mudança de posição, como uma concessão. Sobre as garantias de segurança para a Ucrânia com participação da Rússia, isso não é garantia, mas sim uma alavanca de influência que a Rússia busca após a guerra. Kiev não vai aceitar tais garantias, porque isso seria um Budapeste II, seriam os acordos de Minsk III e assim por diante. Só que com o botão de parar em Moscou. Por que a Casa Branca faz essa apresentação? Porque J.D. Vance se arrisca ao ridículo dizendo que conseguimos concessões importantes de Moscou. Agora eles não querem Otmorene, ou melhor, o regime em Moscou, em Kiev, está pronto para aceitar garantias de segurança para a Ucrânia. Vance se esquece de que este é um país perdido, que ataca os vizinhos, ataca de forma sangrenta, ataca sem provocação.
desencadeia a maior guerra desde a Segunda Guerra Mundial, mata um monte de pessoas, sequestra crianças, estupra e mata civis, por exemplo, em Bucha, em Mariupol. Depois de tudo isso, o Vance diz que a Rússia está cedendo, que teremos que concordar. Por que tudo isso para a Casa Branca? Assim a informação é apresentada. Para o público interno americano, é preciso mostrar que a pressão de Donald Trump funciona e que o plano do presidente americano está pressionando Moscou, e Moscou começa a ceder. O Vance fala diretamente sobre concessões significativas para inserir na pauta a sensação de progresso. Isso é política normal. Infelizmente, é suja, mas é política normal. Se prolongar as negociações, mantenha as expectativas. O que importa para nós é que as concessões só são reais no texto da garantia, sem direito de veto ao agressor. Isso é o que importa. Sem isso, é só uma embalagem bonita. Por que Kiev não discute essa retórica e mantém postura firme? Não vale a pena polemizar com J.D. Vance, pois tudo o que ele diz publicamente pode ser usado contra ele. Olha, você mesmo disse que Moscou reconheceu as garantias de segurança. Uma coisa é Lavrov dizer isso, outra é o vice-presidente dos Estados Unidos da América. Ótimo, segue o texto das garantias de segurança. Nada de direito russo, este é o texto desenvolvido com os europeus. Aguardamos a confirmação de Donald Trump. Você está dizendo que todos concordam. Por favor, aqui está o documento. Não precisa reescrever nada. Aqui está o documento. Assine. Esse é o sentido da política pública. Puxar, vou falar de forma rude, puxar o oponente para uma declaração e depois transformar essas declarações em condições. É isso que a diplomacia ucraniana também precisa trabalhar. Não é preciso atacar ou explicar nada para J.D. Vance. Ele disse que todos apoiaram as garantias de segurança. Tudo bem, nós as desenvolvemos junto com os europeus e as fornecemos para vocês. E vocês já então se assumiram o papel de pressionar. Pressionem Moscou. É importante destacar que a Ucrânia já pressionou em 2 pontos. São garantias de segurança para o país, como o artigo 5 da OTAN e o snapback de sanções. Assim que a Rússia violar algo, as sanções voltam automaticamente, sem discussão. Sobre os prazos finais. Enquanto Vance fala que já existem concessões, Trump, ao mesmo tempo, estabelece um prazo de 2 semanas e promete mudar a tática. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia diz que a pauta do encontro entre Zelensky e Putin não está pronta. Esse triângulo explica por que as concessões parecem apenas palavras. A chave está nos instrumentos de pressão: sanções secundárias, corte nas receitas do petróleo, seguros de navegação, fechamento total da frota clandestina da Rússia, mísseis de longo alcance para a Ucrânia e assim por diante. Se isso não existir para a Ucrânia, então quaisquer chamadas concessões da Rússia, que são anunciadas para nós por J.D. Vance, não se concretizam. Se isso existir, ótimo, há um texto de garantia de segurança para usar. Sim, é preciso entender que as palavras de J.D. Vance também não são vazias. Isso é um tipo de gancho político, é algo com o qual Moscou pode ser cuidadosamente fisgada. Ou seja, se todos ao redor dizem que Moscou reconhece as garantias de segurança para a Ucrânia, aqui estão elas desenvolvidas, assinem. J.D. Vance diz que será necessário discuti-las com os russos. Sim, sem problema, quando estiverem prontos. Pode-se mostrar isso aos russos, enfiar na cara suja e mal lavada deles e dizer: aqui está tudo. E depois J.D. Vance ainda pergunta: ué, como assim? Eu mesmo disse que Putin concordou com as garantias de segurança e agora Moscou está de novo começando a impor algumas condições. Como assim? Mas até então, enquanto em qualquer fórmula se ouvir com a participação da Rússia e assim por diante. Isso não é concessão, é veto, né? Uma tentativa de Moscou obter esse direito. Estamos atuando em 2 frentes, pressionando com a economia e mísseis de longo alcance. E ao mesmo tempo estamos redigindo um texto rígido de garantias, onde a defesa é acionada sem a permissão de Moscou. Então isso será realmente um avanço. E então J.D. Vance será o cara que estava certo ao dizer que as garantias de segurança funcionaram. Mas é esse tipo de retórica que está vindo de Washington agora. Obviamente, eles precisam mostrar ao público interno que há progresso, que a pressão de Trump está funcionando, que Moscou está cedendo. Mas é preciso entender que se eles não disserem isso, então Trump parece um fracasso. Por isso, deixo em aberto. Peço que não reajam tão intensamente à declaração de J.D. Vance.
Mas mesmo assim, escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso. Se cuidem. Tchau.